E, bom, vamos assim, aproveitar para relembrar, né, da água fluidificada. Então, esquecer um copinho de água, já deixa assim pertinho, né? Aproveitando a oportunidade, hoje a gente tem aniversariante no grupo. Hoje o Ezequiel está nos brindando aí com o aniversário e mesmo assim com aula. Está entregando a idade. Parabéns, parabéns. Obrigado. Muita saúde, muita paz e muita evolução. A família aqui também está desejando felicidades. É isso aí, felicidades em tudo. Obrigado, Marilda. Obrigado, Ale. Mais um ano, né? Que a gente continua aí nossa jornada aqui na Terra e vamos seguindo em frente. Não é? Boa noite. Boa noite, Cidinha. E boa noite, Alice. Então, assim, aproveitando que ainda não está no horário de início da aula, só assim lembrando que sábado, né, quem quiser, tem lá na Casa Espírita Maria de Nazaré a sessão de psicografia com o médium Henrique Botaro, né? Boa noite, Wilson, Alice. E, então, a gente vai abrir a Casa Espírita, no caso, sábado agora às 12 horas. Então, nós não vamos ter o curso Aprendizes do Evangelho. Então, aqueles aqui do nosso grupo também fazem o curso Aprendizes do Evangelho, apenas relembrando que já foi dito, né? Então, nós não vamos ter no próximo sábado agora, dia 9, dia 10, aliás, 10/9, o curso Aprendizes do Evangelho. E no lugar nós vamos ter a sessão de psicografia, porque vai começar às 14, na realidade, né? Mas, meio-dia já abre a casa, as pessoas estão chegando, tudo, né? 14 horas, propriamente, começa a psicografia e, com certeza, se estenderá para além das 16 horas. Então, por isso que foi deliberado que nesse dia nós não vamos ter aula do curso Aprendiz do Evangelho. Não é? E depois, na outra semana, né, dia 7, normal. Boa noite, Lúcia. E hoje a gente vai estudar um tema aí, não é só um tema, é um grupo de assuntos, né, mas cujo tema central é a lei do progresso. Esse assunto é bem interessante, muito importante. Na realidade, é um capítulo do Livro dos Espíritos, onde é estudado esse assunto. Aqui ele vem condensado, a gente vai desenvolvê-lo aqui de uma maneira breve, mas fica também a sugestão para a leitura, depois do Livro dos Espíritos, né, que tem um capítulo só sobre a lei do progresso. É bastante interessante ler. Né? E o que mais? Amanhã, dia da independência do Brasil, né? Então, vamos aí também aproveitar, né? Procurar elevar sempre o nosso pensamento, né, para Deus, né, para Jesus, porque disse Jesus que é da vontade de Deus que a pátria do cruzeiro, né, seja a pátria do Evangelho, coração do mundo. E amanhã é um dia especial, né? Pode parecer que não, é um dia comum para o Brasil comemorar sua mais uma independência, mas tem repercussões um pouco diferentes dessa vez. Bom, então, no tema de hoje, que aqui no nosso livro é a aula 10, mas aqui para nós é a 7, né? Devido, como eu já tinha dito, a gente ter condensado algumas aulas para ela caber aqui no nosso calendário. Então, hoje, nós vamos ver a lei do progresso, que é a parte A. E dentro dessa parte A, nós vamos estudar estado natural, marcha do progresso, povos degenerados, progresso da legislação humana. Vai destrinchar tudo isso, tal, né?
E na parte B, é uma passagem evangélica, não é? Em que Jesus, ele é perguntado a ele, né, sobre a questão do pagamento do tributo, do imposto. E aí, Jesus responde com a seguinte frase: dai a César o que é de César, não é? Então, é essa parte B, dai a César o que é de César, que a gente vai estar aqui também dando uma estudada no assunto, tá? Vamos fazer a nossa prece, né? Primeiro vamos pegar o nosso copo, quem tiver com ele fácil assim, pode segurar, pode pôr a mão em cima ou do ladinho assim. Ou se não for possível, onde estiver, mentaliza também, não tem problema, tá? Eu gosto de pegar e pôr a mão, porque daí emana da própria mão, né? A energia, né? A fluidificação da água. A fluidificação são energias nossas de cura que nós emanamos juntamente, não é? Com a do mentor nosso, do nosso lar, nosso pessoal que vai estar, que participa sempre conosco, né? Emana também energias salutares, né? Que vão transformar a água em elemento medicamentoso para trazer a harmonia do nosso corpo físico, que é o nosso instrumento de manifestação aqui na nossa jornada terrena. Então, nós precisamos cuidar bem dele. Além do que a própria água também, a gente tem que tomar 2 litros de água, hein? Não é assim que é recomendado? Eu mesmo não tomo, então eu tenho que confessar que estou em falta. Era importante tomar os 2 litros de água. Mas a gente acaba não tomando, viu? O certo era tomar mesmo. Minha mãe que faz certo, ela pega uma garrafa PET de 2 litros, ela enche de manhã, e aí ela fala: filho, pega essa garrafa e vou tomando durante o dia, quando eu vou ver, já tomei tudo. E aí ela cumpre a meta de tomar os 2 litros de água. A gente precisa ter essa disciplina de fazer isso também, né? Bom, então vamos para a prece, né? E também, ao mesmo tempo, pedir ao mentor para que, juntamente conosco, emane energias para a fluidificação da água. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevando o pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo ao Pai, bênção da presente encarnação, para nós, é fonte de crescimento e de progresso. E para nós, que somos os trabalhadores da última hora, de serviço na seara de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor, seja feita a vossa vontade nas nossas. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, rogando a espiritualidade ali, a fluidificação da paz e muita luz. Graças a Deus. Podemos ver os nossos olhos. Já vou tomando aqui um pouquinho da minha água e vamos em frente. Bom, então, o tema central é a lei do progresso. A lei do progresso é a lei de Deus, porque é uma das leis de Deus que nos impelem, que nos impulsionam ao nosso aperfeiçoamento. Quando Jesus esteve encarnado aqui na Terra, ele disse às pessoas que estavam próximas a ele: sede logo perfeito. Por quê? Sede logo perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. Então ele quis dizer assim: gente, vamos logo para o aperfeiçoamento, não vamos ficar perdendo tempo, caminhando na horizontalidade, vamos na vertical, rumo a Deus, vamos logo ser perfeito, vamos aproveitar, né? E que ele estava ali, porque, gente, pense bem uma coisa, Jesus ali do nosso lado, mas a gente não tinha essa consciência, né? Então, tínhamos. Mas vocês imaginam, o mestre ali, né, o governador planetário, né, espírito puro, uno com o Pai. Imagine, você está andando com Jesus, você está caminhando para o seu aperfeiçoamento, né, seu crescimento na vertical, não andando de lado. Né? Então, a lei do progresso é a lei que nos impulsiona ao aperfeiçoamento, e é inevitável que assim seja. Né?
Porque a lei, ela é obrigatória, né? Não é uma coisa que depende do nosso querer. Não, a lei. Porque nós podemos, por exemplo, até descumprir a lei, mas a lei que está em vigência, ela deve ser observada. E quando não é observada, gera uma consequência. E essa consequência vai nos fazer, no fim, refletir, porque nós vamos sofrer, e aí a gente vai voltar ao cumprimento da lei, porque não há como escapar dela. Não é? Agora, a lei do progresso, ela não é uma lei isolada. É uma lei de Deus, mas ela não é isolada. É uma das leis de Deus, né, que encontra-se em harmonia com a maior de todas as leis, que é a lei do amor. Jesus foi perguntado, né? Qual a maior lei e os profetas? Ele disse, a maior lei e os profetas é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ou seja, a lei do amor. Porque Deus é amor. Então, se Deus é amor, sua lei suprema é a lei do amor. E derivam dela todas as demais leis que, inevitavelmente, vão nos levar ao nosso aperfeiçoamento. E uma delas é a lei do progresso. Então, tudo começa em um estado natural, não é? Que é um estado primitivo, original, primário, que é onde se inicia, não é? Então, o espírito, ele quando é criado, ele é criado simples e ignorante. Então, por isso que nos primeiros... E o espírito é criado, mas Deus criou também a matéria. O espírito é matéria. E da conjugação com a matéria é que leva ao espírito seu crescimento, seu aperfeiçoamento. Então, é por isso que logo no início de sua jornada, esse espírito vai estagiar no elemento mineral, depois no elemento vegetal, depois no elemento animal e depois no elemento humano, que é o estágio que nos encontramos agora. Então, o nosso estágio enquanto espírito, criado lá atrás, é o estágio humano. E, dentro do estágio humano, tem também vários períodos de crescimento e de evolução. Então, dentro do estágio humano, não vamos voltar, né, para antes, vamos ficar dentro do estágio humano, que é o que nós estamos, que é o que nos interessa mais de perto. Nós iniciamos também em mundos primitivos. O estágio humano. Estágio humano. Simples, primitivos, estágio humano. Então, no estágio humano, o espírito que é galgado para esse novo reino humano, ele vai viver em mundos primitivos, como é natural, não é? Porque está iniciando no estágio humano. E vai viver em mundos primitivos. Eu acho que alguns de vocês pode ser que tenham visto um filme chamado A Guerra do Fogo. Provavelmente já devem ter visto. É um filme muito antigo até. Acho que na década de 70. É um filme francês, muito legal, né? Eu tenho o DVD, eu assisti, muito bom, não é? Então, no filme retrata um período em que o mundo aqui na Terra era primitivo, o homem, não é? Ainda vivia, né, naquela condição bastante primitiva, e era um período em que conviviam o homem de Neandertal e o Homo sapiens. Porque houve um período aqui, no estágio humano primitivo, não vou voltar muito lá no Australopithecus, Cro-Magnon, vamos ficar mais na fase final, que foi a convivência do neandertalensis, ou Neandertal, e o Homo sapiens. O Neandertal era assim, mais musculoso, mais atarracado, uma cabeça mais achatada, tinha um queixo mais saliente, os dentes muito mais poderosos, eram muito fortes. E, por sua vez, o Homo sapiens ele era um pouquinho... a compleição física do Homo sapiens era um pouco menos avantajada, mas a cabeça era um pouco mais proporcional com o corpo, os braços, as pernas, e o desenvolvimento do cérebro
bem maior. Tanto que o fogo foi criado pelo Homo sapiens, não pelo Neandertal. Vocês vão ver no filme lá, né? Então, no filme, o Neandertal não sabia manusear fogo, nada e tal. Ele assustava quando um raio caía na árvore, pegava fogo, ficava com medo e tal, né? Até que ele foi entender, né, que o fogo podia ser feito, tal, né? E aí no filme, quando conseguia esse fogo e colocava, por exemplo, num carvão, né, que seria, no caso, uma madeira que queimou, né? Eles carregavam um recipiente assim para tudo quanto era lá. Daí eles sopravam assim e voltavam a fazer o fogo, colocavam os matinhos, né? E para eles aquilo era símbolo de poder entre eles, né? Mas aí, uma ocasião, eles estavam no filme, não vou contar a história do filme inteiro, não, só essa parte. Eles estavam andando num lugar lá, alagado, aí eles se desentenderam e o recipiente com aquelas brasinhas caiu na água. Aí não acendia mais. Ele tirou da água o recipiente, foi tentar soprar para o fogo acender de novo e não acendia. Ficaram apavorados, porque daí não tinha mais, né, o fogo. Mas aí até que eles tiveram um contato com o Homo sapiens, e aí eles viram como é que o fogo, como é que fazia o fogo. Aí pegava uma madeirinha, né, uma madeirinha assim, esfregava com a mão assim a madeirinha uma madeirinha que tinha embaixo, colocava os galinhos secos, pela fricção da madeira, como aquecia, né, aquilo acabava fazendo o fogo. Eles ficaram super... nossa, o fogo! Não falava, vai ficar assim e tal, né? Enfim. Então, é o progresso. Nós estamos falando do progresso, por isso que eu estou citando isso no tempo primitivo. Mas aí, né, foi tendo desenvolvimento e tal. E nesse período, qual era o maior desenvolvimento que acontecia? Era o desenvolvimento intelectual. Inclusive, o próprio fogo, quando aprenderam a fazer, é o desenvolvimento do intelecto. Né? Se mandar qualquer animal para fazer isso, não vai saber nunca. Né? O homem, né? Com o tempo, o Homo sapiens prevaleceu e não mais houve o Homo neanderthalense, né? Enfim, aí houve o progresso. Com o progresso, sobretudo, do progresso intelectual, que sempre precede o moral, né? O ser acabou conseguindo criar uma série de confortos, né? Que não tinha no início. Verdade? Então, a lei natural, o estado natural é o estado primitivo, né? E a lei natural é a lei de Deus criado para manter a subsistência da criação de Deus. É a lei natural. Né? Então, você tem toda a natureza, né, que é regida pela lei natural. E que, se nós vivermos conforme a lei da natureza, a lei natural, nós não vamos nunca ter problemas, porque ela é perfeita. Quando o ser humano vai interferir sem conhecimento, porque nós ainda não temos suficientemente, nós acabamos distorcendo aquilo que foi feito perfeito pelos geneticistas siderais, né, que são espíritos puros, espíritos de grande envergadura, né, de conhecimento intelectual e moral. Então, eles criam, né, toda uma estrutura, um arcabouço num planeta e no universo inteiro, para sustentar a vida e para que a lei do progresso impulsione, né, a evolução dos seres que encontram-se evolucionando ali naqueles mundos. Então, quando o espírito, na condição humana, né, no reino humano, faz uma intervenção indevida, e geralmente acaba gerando desequilíbrios. Desequilíbrios esses que traz sofrimento para todos, não só para ele próprio, como também para todos os seres que estão abaixo da cadeia alimentar. Então, é preciso sempre ter muita prudência quando se faz alguma intervenção na natureza, porque a lei natural, ela é perfeita. Não precisa ser feita qualquer mudança, porque a mudança aqui... Como é que você vai melhorar o que está perfeito? O que está perfeito não precisa mexer, já é perfeito, não é?
Então, e a lei natural, ela não depende da vontade do homem, porque ela é uma lei de Deus. Ela existe por si, pela criação dos espíritos que são representantes de Deus. E na medida em que o homem vai compreendendo e vivendo conforme a lei natural, ele se aperfeiçoa mais rapidamente, porque você vive conforme a perfeição que existe. Né? Quando a gente, de alguma maneira, contraria, nos vai trazer dores e sofrimentos. Né? Agora, o nosso progresso e a nossa evolução, ela é compulsória, como eu tinha dito, ela é compulsória. Nós não temos opção. E toda vez que nós, de alguma maneira, infringimos essa lei do progresso, porque como que nós infringimos a lei do progresso? Retardando o nosso progresso. Quando nós retardamos o nosso progresso, automaticamente nós vamos estar infringindo a lei do progresso, porque a lei do progresso é uma lei que nos impulsiona ao aperfeiçoamento. Se nós, de alguma maneira, agimos contrariamente à lei do progresso, vai significar que nós vamos retardar a nossa ascensão espiritual, o nosso crescimento, o nosso aperfeiçoamento. Via de consequência, vai acionar outros mecanismos da lei, porque, como eu falei, a lei do progresso ela não funciona sozinha, ela vige em consonância com várias outras leis de Deus, todas elas existentes sob o comando da lei maior, que é a lei do amor. Então, mesmo quando a gente sofre, a lei do amor está presente, porque sempre há misericórdia, não é o sofrimento bruto. Quando, então, nós retardamos voluntariamente a lei do progresso, entra outra lei, outras leis entram em ação, para nos levar de novo à lei do progresso, a viver conforme a lei do progresso. Então, um exemplo bastante claro é quando a criatura se suicida. Que o suicídio é a criatura, voluntariamente, destruir o seu próprio veículo de manifestação, o seu próprio veículo de experiência no mundo físico, que leva ao seu crescimento. Então, o sujeito destrói voluntariamente, se matando. Põe uma corda lá no madeira e se mata, enforcado, ou toma veneno, ou, às vezes, medicação em excesso, porque também se a medicação em excesso, vira um veneno, não é? Às vezes, um tiro, né, no coração, no cérebro, né? Também isso acontece bastante. E aí nós vamos estar violando a lei do progresso, então, interrompendo, né, a oportunidade de crescimento que ela vem com a reencarnação. Então, a reencarnação é um mecanismo que nos leva ao progresso. É através dos ciclos reencarnatórios que nós progredimos. Falando nós na condição de espíritos humanos, não agora na fase primitiva, mas na fase expiatória e provacional. Porque quando chega um ponto em que o espírito ele conquista determinado nível intelectual, ele passa a distinguir e a discernir o bem do mal. Quando ele consegue distinguir, discernir o bem do mal, o que vai acontecer com isso? O livre-arbítrio. Ele vai fazer esse poder. E, normalmente, como o ser ainda é imperfeito, a tendência é fazer escolhas equivocadas, que vão levar ao sofrimento. Entra um mecanismo da lei de causa e efeito. À medida em que nós erramos, entra esse mecanismo em ação para nos levar de novo para o caminho reto, para o caminho correto, que é de ascensão da lei do progresso. E então, quando a criatura mata o corpo físico, destrói o corpo físico através do suicídio, ele está interrompendo a possibilidade de progredir, portanto, infringindo a lei do progresso. O que vai acontecer? Ele vai para um lugar legal? Não vai. Por que não vai? Porque ele vai estar carregado de energia densa, que é uma energia do próprio corpo físico,
via de consequência, ele não pode ir para lugares elevados, vai para lugares baixos. Normalmente, é para os chamados vales do suicida, ou locais ainda piores. E tem. E vai ficar lá um tempo nesses lugares, não especificamente, mas acaba também isso acontecendo, para o seu sofrimento, mas ele vai ficar nesses locais para que seja drenada essa energia densa, porque com essa energia densa que ele tem, não dá para ele ir para ambientes superiores. No entanto, ocorre casos de suicídio involuntário, que a pessoa não queria fazer isso, na realidade. Né? Pode acontecer também. Então, por exemplo, a pessoa era boa, tudo e tal, fazia bem, pessoa, né? Maravilhosa, mas não é? Sem consciência da situação, fumava. Um exemplo, fumava, né? Fumava. É gostoso, tá? Eu não sei, nunca fumei, mas, né? Sem consciência que isso estaria drenando suas forças físicas e antecipando sua desencarnação. Antecipando porque não era tempo ainda de desencarnar, mas isso o fumo estragou de tal maneira, né? Pulmão, levando ao enfisema, que é um câncer de pulmão, quando a pessoa bebe também, né? Pode levar a uma cirrose hepática, que no fim é tudo a mesma coisa, e a pessoa vai desencarnar antes da época, antes do tempo, com energia que tinha para ir um pouco mais para frente ainda na encarnação. Então, tinha mais alguns anos, às vezes até algumas décadas de encarnação. Então, esse tempo de encarnação que ele tinha, ele vai ter que expiar em algum local. Quando a pessoa pratica o suicídio voluntário, tiro na cabeça, coisa toda, vai lá dentro desse vale do suicida, fica lá. Tá? Mas no outro caso que eu falei, que é o involuntário, a pessoa, inclusive é uma pessoa boa, não é uma pessoa ruim, ele pode ir para uma região, não o mundo espiritual propriamente dito, mas uma dimensão intermediária, que tem também. Aí fica lá no ambiente hospitalar, né? Ali para purgar, ali para expirar aí toda aquela energia, sem precisar ir para um local daqueles lá ruins e tudo mais, né? O próprio Wagner Borges, como eu já falei para vocês, contou um caso que ele foi levado para uma região dessas, que não é o mundo espiritual, mas é a dimensão intermediária, onde ele conversou com uma senhora que teve essa situação, uma pessoa boa e tal, e desencarnou por causa de problema de cigarro, e ela não foi lá para o suicida, ficou lá naquele local, para terminar de drenar aquela energia densa dela, e depois ela ia para uma coluna. Não é? Mas, voltando ao assunto, o que acontece? É uma forma de interrupção da lei do progresso, e gera uma consequência. Porque entra em ação a lei de causa e efeito, que vai fazer a pessoa penar, e ela penando, ela vai perceber que aquilo não é bom. Né? Quem gosta de sofrer? Ninguém. Né? Aí, então, mediante o sofrimento, ela vai novamente voltar para o caminho do bem. Porque o que acontece é que, com o conhecimento intelectual, a pessoa sabe distinguir o bem do mal. E na medida em que ela sabe distinguir, ela sempre vai acabar escolhendo o caminho do bem. Naquele momento, ela não vai, porque ela faz ainda o mal porque ela gosta, na realidade. Então, por exemplo, ontem eu estava vendo um caso, né, de uma psicografia de Vera Lúcia Marizek, que era um caso de um jovem que viveu a vida toda desregrada, vendia droga, traficante. Ele tinha casou não, ele vivia junto com uma mulher, teve 2 filhos com ela e tal, procurava esconder dela que fazia isso e tal, mas ela também mais ou menos percebia os filhos, não. Ele não deixava os filhos se aproximar de droga nem nada, mas ele, né, era traficante, matava, tudo e tal. Nesse relato de psicografia. Bom, aí, numa disputa lá de ponto de banca de droga, lá não sei o quê, um rival dele acabou conseguindo matá-lo. Né? Matou, tirou, ele desencarnou tal, ele desencarnou e ele foi imediatamente, ao desencarnar, não é, foi recepcionado por comparsas do mundo espiritual, né? Que estavam sempre com ele, né? Na realidade, ele encarnado fazia parte de um grupo, não é?
um grupo grande até, não é? Tinha um líder lá e vários outros marginais, bandidos também, tudo tal, que trabalhavam ali em conjunto. Ele encarnado e tinha os desencarnados também, então faziam, e ele desencarnou, não é? Imediatamente o grupo dele veio, desligou ele do corpo físico e levou lá para junto deles lá tal. Chegou lá, inclusive, foi tratado já com a atenção devida, tudo. Não assim com carinho, com amor, tal, porque lá entre eles não tem também. Mas não foi tratado como um escravo, com violência, não. Opa, chegou o nosso comparsa aí, vem aqui, fica com a gente aí, vai ficar um mês aí para você se ambientar e depois você começa a trabalhar com a gente aqui. Mais ou menos assim. Isso acontece também quando as pessoas vão para os presídios. Então, se é uma pessoa que já é do crime, chega no presídio, ele já tem lá o conhecimento, o respeito deles lá, porque faz parte do mundo do crime. Então, nesse relato de psicografia, aconteceu isso. Ele chegou lá, tal, tal. Depois que passou um mês, 2 meses, tal, ele se ambientou, começou a fazer as coisas que ele já fazia encarnado. Continua fazendo as mesmas coisas, só que desencarnado. Não tem diferença. Gente, que o mundo espiritual, naquelas regiões mais inferiores, não tem diferença praticamente das coisas daqui. Se eu desencarna, vai para lá, como assim? Pô, mas eu pensei que ia morrer, acaba tudo, mas está tudo a mesma coisa, tal. É mais ou menos assim, tá? Agora, você vai para uma colônia, aí já é uma coisa mais elevada, né? Porque numa colônia, numa cidade espiritual, como por exemplo, Solar e tantas outras, lá eles estão no mínimo 100 anos na nossa frente em termos de avanço moral e intelectual. Pelo menos. Então a gente está 100 anos atrasado aqui no mundo físico. Bom, aí então, nesse relato, depois que ele ficou um tempo, ele começou a ficar sentindo assim que ele precisava mudar, que a vida também não estava mais agradando a ele. Aí ele foi ver a família dele. Ele viu um filho dele que estava viciado em drogas pesadas, e quando ele estava encarnado ele nunca deixou. A filha na prostituição e na droga, a mulher casou contra o cara que começou a dissipar tudo que ele deixou. Ele ficou super triste. Mas ele não podia fazer nada. Por quê? A única coisa que ele sabia fazer era o mal. Ele queria, teve um anseio de ajudar os filhos e tal, mas não conseguia, porque ele não sabia que o negócio dele era só fazer o mal. Até que o filho dele, de tanto usar droga, teve uma overdose, desencarnou, e ele não conseguiu ajudar. E ele chorou. Chorava copiosamente, porque ele amava o filho, ele não podia fazer nada pelo filho, porque ele não sabia fazer o bem, porque ele não conhecia. Aí até que ele pegou esse filho, que ele mesmo, por ele próprio, não conseguiu fazer nada para ajudar, levou na porta dos samaritanos, que é uma organização, como nós sabemos, né, os samaritanos, e resgatam pessoas nos umbrais, nas regiões do interior, do médio e tal, para caminhar para o bem. Deixou lá na porta, como antigamente, muito antigamente, deixavam uma roda, os mais antigos sabem do que eu estou falando, e o filho dele foi atendido, foi acolhido. Ele tinha medo, porque ele não sabia o que podia acontecer lá, mas ele sabia que coisa ruim não era. Até que depois ele também foi lá, ele foi acolhido, foi recebido, ele seguiu o caminho do bem. Então, a pessoa que entra no caminho do mal, fazendo crime e tudo mais, no fim ela acaba entrando num ciclo, num tempo de sofrimento. Às vezes o sofrimento nem é diretamente nele, mas ele vendo uma pessoa que ele ama sofrendo, ele sofre, às vezes sofre dobrado, muito mais bem. E isso, às vezes, é o que vai fazer a pessoa mudar. Porque ela mesma, por ela, não muda. Mas quando ela vê alguém que ela ama sofrendo e ele não podendo fazer nada, aí ele quer se transformar para poder passar a ajudar. E aí ele entra num processo de transformação, mudança, crescimento. Então, vocês vejam que tem vários mecanismos para fazer a pessoa voltar para o caminho do bem. Então, essa lei do progresso é uma lei que é fundamental, né? Na criação de Deus, juntamente com os demais mecanismos e alavancas que nos levam ao nosso aperfeiçoamento para nos levar ao nosso crescimento, não é? E normalmente, não sempre, né? Sempre a lei, sempre o nosso progresso intelectual vem na frente. Né? Como eu falei para vocês do filme lá, A Guerra do Fogo. O primeiro é o progresso intelectual. Porque é através do progresso intelectual que vem o progresso moral. Por quê? Porque com o progresso intelectual, a criatura
consegue distinguir o bem do mal. Aí ele é dotado da razão. Da razão não. É dotado do livre-arbítrio, fazer escolhas. Ele vai entender o que é o bem e o que é o mal. Porque se ele não entendesse o que é o bem e o que é o mal, que livre-arbítrio que ele tem? Ele nem vai compreender. Aí está no mundo primitivo. Quando ele distingue o bem do mal, ele entra no mundo de expiações e provas. Vocês vejam que, então, há uma certa promoção do ambiente em que ele vai continuar reencarnando. Então, o espírito que ainda não desenvolveu seu intelecto suficientemente, ele continua vivendo experiências carnais, reencarnando em mundos primitivos. A partir do momento que esse espírito conquistou um certo grau de avanço intelectual e passa a entender, passa a compreender e a distinguir o bem do mal, e ele vai fazer as escolhas, portanto, livre-arbítrio, e à medida que entra a lei de causa e efeito, ele é automaticamente galgado a reencarnar em muitas expiações e provas. Porque, às vezes, o mundo que ele está continua primitivo, mas ele avançou antes da coletividade. Então, tem isso também. Então, ele é levado para outro mundo de expiações e provas, que é o que acontece. Como também, por exemplo, acontece que muitas pessoas que estão no mundo de expiações e provas, como é o nosso, e que avançam na frente dos outros e vão para o mundo de regeneração. Mas aí tem a generalidade, que somos nós que estamos aqui, e também no mundo que estamos agora de expiações e provas, ele também chega num tempo, o planeta inteiro chega num tempo, que é o tempo de passar, transpor e ir para um novo ciclo, que é o mundo de regeneração. Daí o planeta inteiro vai. E nós estamos vivendo as nossas encarnações do planeta, nós também temos que ir, porque se nós não formos, nós vamos ter que sair daqui. Assim como tem pessoas que saem na frente, né, tem outros que não conseguem acompanhar o progresso. E ficam retardatários, exageradamente retardatários, e acabam tendo que ser excluídos para outros mundos de expiações e provas. Ou até, dependendo das suas atitudes, vão para o mundo permitido também. O mais comum é para expiações de provas, mas no início, mas é assim. Não é? E nós estamos exatamente agora num momento deste. Momento em que o nosso mundo está sendo alçado ao mundo de regeneração. Nós estamos assim na marca do pêndulo, vamos dizer assim. Né? Gente, o Brasil é peça central nisso. Hein? Isso que eu queria também assim, colocar para nós aqui. O Brasil, a pátria do Cruzeiro, a pátria do Evangelho, o coração do mundo, é uma peça central deste momento que nós estamos vivendo no planeta. É o do início do mundo de expiação, do mundo de regeneração, e saindo de expiações e provas. Gente, a espiritualidade fala, olha que coisa mais bonita, que é amanhã, 7 de setembro, bicentenário do Brasil, que é o ponto de partida. Vocês acreditam nisso? E que a partir de amanhã não vai reencarnar no Brasil mais pessoas que não sejam da nova era? Espírito trevoso, umbralino, não reencarna mais no Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem uma missão. Nas outras partes do mundo ainda vai, mas no Brasil não vai. Por quê? Porque o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho. Então aqui não vai reencarnar mais daqui para frente, espírito trevoso, espírito umbralino. Só espírito da nova era. Então vocês pensam bem uma coisa. Já vem reencarnando bastante, mas daqui para frente, né, a partir do 7 de setembro, todos que forem reencarnar vão ser espírito da nova era. Por que que isso? Porque o Brasil vai estar na vanguarda. É o Brasil que vai estar na dianteira. Vai ser um farol, né? Para levar aos corações a consolação, a lei do amor. E o Espiritismo, né, vai ser conhecido por todas as nações. Não é que as outras nações vão ter que mudar suas religiões, não precisa. Mas na medida em que possam ter esse contato com a doutrina espírita, vai haver uma ampliação de consciência e de compreensão. Primeiro que eu penso que a turma do resto do mundo, que é materialista, já vão cair na real que a coisa não é bem assim. Já vão entender que tem reencarnação, que não existe morte. E que se fizer o suicídio tem consequência. A lei do progresso, a lei de causa e efeito. Você vai começar a entender. E já vai começar a não agir mais assim. Então o Brasil vai estar na dianteira, já está.
Então, amanhã também é um dia importantíssimo por causa disso. Porque a partir de amanhã, 7 de setembro, bicentenário da independência do Brasil, que vai ser a independência do restante do mundo, vai estar na dianteira, na vanguarda, né? Para, como um farol, clarear as mentes e os corações do Evangelho de Jesus sobre esse pontapé inicial do mundo de regeneração. Porque quando chegar, gente, em 2057, como disse o Chico, que aí é que vai mesmo começar a valer, o que vai acontecer? Esses espíritos que vão começar a reencarnar em 2022 agora, em setembro, né? Vão estar com que idade, gente? 35. 35 é a idade que a criatura está madura, né? Ela já passou por aquelas fases de criança, de jovem, de adolescente, ela já está madura. É a fase dos 30, né? A década dos 30, 35, que o espírito que é o tempo que ele mais tem condições de progredir, de produzir, de criar, a força física, a força intelectual. Então, esses espíritos que nós vamos estar desencarnados, provavelmente, ou velhinhos, né? Porque 62 fiz hoje. Né? Mas 35, eu vou estar com 107. Será que chega até lá? Sei não, né? Mas também chegar, já vou estar com a bengalinha, né? A pessoa vai falar e vou dizer, vai entender quase nada. Mas, enfim, então, e esses nossos irmãozinhos, né, da nova era, vão estar nessa idade pujante, né, e vão levar o Brasil. Tudo espírito da nova era, já pensou? Já pensou que maravilha que não vai ser isso? Né, o Brasil não vai ter esse problema de corrupção mais. Não vai ter. Quem vai mexer com corrupção? Isso é uma ignorância. Vai acabar com esse negócio de egoísmo, corrupção, vai todo mundo ser fraterno. O Evangelho de Jesus sendo vivido. E não só estudado como nós fazemos atualmente. Nós vamos viver. Esses espíritos são espíritos já da nova era. Todos esses espíritos, eles já são do mundo de regeneração. Esse é o ponto. Então não tem violência mais, porque o mundo da regeneração, para entrar, tem que ser manso e pacífico. Então esses espíritos que já começam a reencarnar, já, não é? Manso e pacífico, nova era, com um grau de progresso intelectual forte, grande, mas, sobretudo, o da moral, o do respeito às leis, o respeito ao semelhante. Não importa se é mulher ou homem, não importa se é judeu, se que religião que a pessoa que time, se é corintiano, se é palmeirense. Tudo isso não importa. O que importa é o caráter, é a moral. A pessoa saber respeitar o semelhante, ser fraterno, ter misericórdia, estender sempre a mão para o nosso irmão. Isso aqui é o que vai importar, né? Que vai estar na frente de tudo, que é o que interessa. O resto é resto. E tem uma parte aqui que eu queria comentar, é que como que a criatura ela consegue sair desse ciclo de fazer coisa errada, de fazer o mal, e aquela coisa toda, embora até saiba discernir o mal do bem, mas ainda insiste no mal. O que o Livro dos Espíritos fala? Que é preciso o excesso do mal para que possamos perceber a necessidade do bem e da justiça. Olha só que o Espírito de Verdade fala, que coisa importante. É preciso que haja o excesso do mal. Porque se tem só um pouquinho, a gente vai levando, vai acomodando, isso aí a gente dá um jeitinho. Aí o Espírito de Verdade vem falar, é preciso que haja o excesso do mal, que daí ninguém aguenta mais. É como, por exemplo, a pessoa que bebe. Também o que os mentores falam? É preciso a pessoa tomar até a última gota do cálice. Toma aí a valer. Dá a garrafão para tomar tudo. Bebe o barril inteiro, porque daí vai chegar uma hora que a pessoa não vai mais nem querer chegar perto daquele. Vai dar um asco na pessoa, porque não aguenta mais nem sentir o cheiro do troço. Não é? E o mal também é assim, é preciso que haja o excesso do mal. Gente, então nós estamos vendo no Brasil, sinceramente,
Nós estamos vendo o excesso do mal. Então é preciso que o mal avance bastante para que então haja um sentimento de indignação tão grande para acabar com isso. E, além do mais, os espíritos da nova era agora vão começar a reencarnar só essa categoria de espírito, imagine. Passando a reencarnar no Brasil só espírito da nova era. Não reencarnar mais espírito trevoso, nem umbralino, só espírito da nova era, gente. Espírito fraterno, espírito bondoso, espírito generoso. Não é? Espírito pacífico. Pelo amor de Deus. Esse país, que já é um país maravilhoso, vai se tornar um país que vai abraçar todos os outros. E é isso, né? Nós vamos sustentar o mundo com o pão que sustenta, que nutre o corpo, e o pão espiritual que nutre a alma. Essa é a missão do Brasil. Bom, e o que são os maiores empecilhos para a criatura conquistar o seu progresso moral? Orgulho e egoísmo. Orgulho e egoísmo é um negócio complicado. Com orgulho e egoísmo no coração, o progresso moral vai ser retardado. Então, nós precisamos limpar isso aí, a lei. Nós sempre falamos da reforma íntima, né? A reforma íntima é fundamental para que consigamos conquistar o progresso moral. E veja bem uma coisa, por que o progresso intelectual é mais fácil? Porque ele não exige nada de transformação íntima. Não é? Então, são situações mentais, desenvolvimento mental, mas não do coração. Não é? Então, não vai precisar mexer naquelas coisas nossas que estão lá guardadas. Não, a gente vai, cada vez você aprende mais, vai tendo mais conforto, e assim você vai indo. Mas para mudar por dentro, a moral é de dentro para fora. Aí é que é o ponto. E para isso eu preciso viver a experiência. Não basta só o aprendizado em si. Porque você tem o conhecimento teórico, ok. Mas para você obter a conquista dos verdadeiros valores morais, né, é preciso viver uma experiência. Então, como é que a gente vai conseguir, por exemplo, conquistar a paciência? Gente, é no dia a dia, de pouquinho em pouquinho. É de dose em dose. Então, você vai viver numa família onde você vai viver com gente difícil. E é ali que você vai aprender a paciência, a tolerância. Como é que vai aprender a praticar a bondade? Praticando a caridade. Pequenos atos de caridade. Não precisa fazer uma coisa grandiosa. Não, eu preciso fazer um negócio para ajudar o mundo inteiro. Não precisa nada disso. Pequenos gestos simples no dia a dia. É um sorriso, um cumprimento, está no caixa, comprou no mercado lá. Nada de pagar, a moça do caixa está com a cabeça baixa, triste, cansada, trabalhou para não tem problema com o filho lá. Ela olha para você, você dá um sorriso para ela. Fala bom dia, boa tarde. Gente, olha, uma coisa simples, não precisa mais disso. Um abraço numa pessoa que você conhece, que às vezes você vê a pessoa está meio assim, moribunda, você dá um abraço nela, aquilo ali você transmite energia para ela, revigora. Gente, isso é caridade. Não estou nem falando de dinheiro, nada disso. Não falo disso. Pode ser também, você pode ajudar também nessa outra parte. Mas então são pequenos gestos de caridade que você desenvolve a bondade e o bem dentro. E é isso aí é que é o progresso moral. Mas existe a experiência, a vivência, as reencarnações. Não adianta o banco escolar só. Não, é o dia a dia, que é o mais difícil. Vamos para um outro negócio, outro assunto, porque senão eu não vou conseguir falar tudo. Esse tema aqui é muito grande. Bom, vou tentar acelerar aqui para a gente conseguir encaixar. Um outro ponto, povos degenerados. Um povo é um conjunto de pessoas que vivem naquela sociedade. Tem povos que convertem-se em degenerados. Tem. Vou dar um grande exemplo, que é um exemplo muito comum, que é o do povo mais antigo, né, de 2000 anos atrás, né, que é o povo romano, o Império Romano. O Império Romano não tinha a destinação que teve, era um império destinado à vanguarda e ao bem, no entanto, degenerou. Né? E também aquele povo lá de Sodoma e de Gomorra,
degenerou também. Quando acontece isso, o que no final se dá? A extinção. O povo romano acabou, que era o império que dominou todo o continente europeu, Europa Ocidental inteira, parte da Europa Oriental, o leste europeu, também o norte da África e a região do Oriente Médio. Olha que tamanho de império, gigantesco. Gente, eles só não foram até o Império Chinês, que era um grande império também, como também o Império Chinês não foi lá no Império Romano, por causa das distâncias. Eram distâncias descomunais naquela época, que naquela época não tinha, não é? Veículos de transporte que nós temos hoje, aviões, não tinha. Então, era tudo a pé, a cavalo, é um negócio inviável de se fazer, né? A distância era muito grande, então eles sabiam da existência um do império e do outro, mas não dá para ir lá, chegar lá e está todo mundo velhinho, já todo mundo meio mais para lá do que para cá, não deixa ele lá, a gente fica para cá e está tudo certo. O nosso é grande mesmo. Pronto. Chegaram a fazer um pouco de comércio, mas também isso era muito difícil devido às distâncias, então era inviável. Bom, voltando ao Império Romano, o que aconteceu com o Império Romano? Degenerou-se totalmente, intrigas palacianas, corrupção a extremo, né? Ganância, orgulho, vaidade, né? Foi isso que destruiu o Império Romano. Não foi de fora, veio depois, mas o que destruiu foi por dentro, por causa disso. Essa degeneração moral levou à disseminação, à destruição desse grande império. E é o que acontece, né? com todo o povo, com todos os povos que entram nesse processo de degeneração. Eu não vou fazer referência a povos da atualidade, até para não magoar, né? Não magoar, às vezes, né? Então, não vamos falar. Estou voando lá para trás. Mas, vocês vejam, gente, o que está acontecendo na Europa, hein? Estão acompanhando, acompanha aí. Tá? Só falo isso. Tá bom? Bom, para finalizar essa parte A, para eu entrar na parte B, vamos falar do progresso da legislação humana. Bom, nós temos as leis divinas que são perfeitas, que são misericordiosas, que nos levam, que nos impulsionam o nosso aperfeiçoamento. E a lei humana, como ela é criada por seres imperfeitos, nós, né? Nós não somos perfeitos, vai significar que a legislação humana também é imperfeita, mas é necessária. Porque para corações duros é preciso leis duras. Para aquelas criaturas que se encontram nas regiões do umbral inferior, cidades trevosas, lá vão encontrar seres duríssimos. Deus permite, porque o mal está a serviço do bem. O mal está a serviço do bem, sem o saber. Porque esses espíritos, que são os controladores, os chefes lá dessas regiões malignas, eles podem ser duros, mas eles respeitam a lei. Eles conhecem a lei de causa e efeito. Então, eles não vão fazer alguém sofrer que não mereça. E isso é uma coisa que precisa ficar clara. Porque eles conseguem, com a sua grande capacidade mental e de hipnotização, eles leem a pessoa e veem onde a pessoa deve. Se deve, eles vão em cima e fazem a pessoa pagar. O tribunal e a justiça deles é inflexível e dura. Se a pessoa não deve, eles não agem assim. Então, na realidade, para você amolecer o coração duro, você tem que chegar a alguém mais duro ainda. Você vai pôr um anjo lá, o anjo não sabe fazer. E o anjo só sabe amar. Então, põe um duro lá, para amolecer o outro duro também. Agora, as leis de Deus, as leis de Deus, se a gente não seguir, vão sempre sair mal. Vamos comparar as leis de Deus como uma engrenagem gigantesca. Então, você imagine uma engrenagem gigantesca e nós também uma engrenagem, mas uma engrenagemzinha pequenininha assim.
E aí, a gente vai lá, entra no meio da engrenagem gigantesca, e nós vamos querer ir contra. Nós vamos ser esmagados, gente. Uma engrenagemzinha de novo, ser esmagado. Então, não adianta querer ir contra as leis de Deus, cujas engrenagens são gigantescas, universais. Nós, se nós não nadarmos a favor da correnteza, se nós nadarmos contra a correnteza, nós só vamos perder. Gente, é mais fácil nadar a favor da correnteza. Correnteza é a lei de Deus. Poxa vida, é muito mais fácil, como Jesus falou, sede logo perfeito. Como perfeito é o nosso Pai Celestial. Então, a lei de Deus é a correnteza, no rio. Então, vamos nadar, seguindo a correnteza, tudo mais fácil para nós, nada mais fácil, tudo simplifica, as coisas vão dar certo, elas vão cada vez melhor. E onde que vai desaguar no fim? No oceano. O oceano é Deus. É o nosso processo de evolução, de aperfeiçoamento, como ao Pai, de onde não saímos. Então, na medida em também que os seres humanos se aperfeiçoam, suas leis também se aperfeiçoam. Porque se nós pegarmos a lei humana do passado, por exemplo, era vigente na legislação humana, por exemplo, o duelo. Gente, não está longe isso não, hein? É coisa de 200 anos atrás, 300 anos. Gente, não é tanto. Fazia parte da lei. Duelo. Gente, se bofeteava o outro, tá desafiado. Aí um pegava uma arma, outro pegava uma espada ou arma, que fosse escolhido, e um matava o outro, gente. Assim, fazia parte do arcabouço legal. Hoje não tem mais isso. Mas se não tem mais isso, tem um outro negócio que é horrível também, que é um atraso monstruoso, que é a legalização do aborto. Gente, a legalização da assistência ao suicídio, gente, pelo amor de Deus. E tem em países da Europa. Tem países aqui na América do Sul, vizinho nosso, do ladinho. Descendo no Rio Grande do Sul, você desce mais um pouquinho, você está lá. Gente, eles aprovaram a lei do aborto. Gente, Brasil, tentou. E estão tentando. Tem um que está querendo voltar para o poder que é a favor disso. Gente, a parte do evangelho, não. Espírito Ismael e o mestre. Então, aí não vai não. Tá? Então, na medida em que há o aperfeiçoamento do ser humano, né? E a gente já está para entrar no mundo de regeneração, igualmente as leis humanas vão se aperfeiçoando, vão melhorando. E aquelas que não forem ao encontro do progresso, vão ser retiradas de cena. Como também vão ser retirados de cena os espíritos que não insistirem no mal. Porque o planeta inteiro vai ser promovido para a regeneração. O planeta inteiro. Como nós reencarnamos no planeta, e o planeta foi promovido, a energia do planeta vai subir, a vibração do planeta vai subir, a gente tem que subir junto. Vai. Senão, não tem como. Você é um carrapato. Você está no cachorro. Você tem que, né, seguir o cachorro ali. Se você não quer, então vai passar o pente fino em você e vai te jogar fora. Né? Que é isso aí, né? Bom, vamos para o último assunto, gente. São 19h54. Olha o tempo como vou, vocês veem? Bom, última parte B. Dai a César o que é de César. Eu vou ler só um pedacinho aqui que está no Evangelho, nos Evangelhos de Mateus e de Marcos. Eu não vou nem ler, porque o texto é longo, eu vou contar, tá? Então, alguns publicanos, né, alguns fariseus tal, chegaram para testar Jesus, né? Por que eles queriam? Pegar Jesus no contrapé. Então, eles fizeram o seguinte, juntaram um povo ali, né? Alguns pretorianos, que eram da guarda romana, alguns ali que eram da guarda dos próprios judeus, né? Porque se Jesus deslizasse, ele ia ser preso, fatalmente, que é o que eles estavam querendo. E qual que era o mote ali para pegar Jesus no contrapé? Eles pensaram o seguinte, ó, sabe o que vamos fazer? Nós vamos fazer uma pergunta para ele, que ele não tem como escapar. Essa pergunta que nós vamos fazer para ele, qualquer resposta que ele der, ele se estrepa e ele vai ser preso. Nós vamos perguntar para ele, porque naquela época, gente, o povo judeu tinha ojeriza de pagar
imposto para eles. Na época, havia sido elevada à condição política de guerra. Eles queriam pagar imposto. Mas esse comando que tinha força, não tinha querer, tinha que pagar. Bom, aí o que eles fizeram? Vamos fazer a seguinte pergunta. Se o povo judeu realmente devia pagar o tributo. Se ele falasse que não, o povo romano fica triste. E o soldado romano que já estava ali ia prendê-lo. Se ele falasse que sim, e desagradava o judeu, e o pessoal do judeu ia pegá-lo também, e aí ele ia ser preso. De todo jeito ele ia se dar mal. Aí Jesus, percebendo a maldade no coração, diz assim, dá cá uma moeda. Qual é a moeda que vive aqui? É a moeda aqui, essa moeda aqui. Então, dá cá a moeda. De quem é essa esfinge que está aqui na moeda? É de César. É de César. E aí, então Jesus disse, então dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Eles ficaram assim, né? Pensaram acho que consigo próprios, né? Ele não respondeu nenhuma coisa e nem outra como a gente queria. Ele respondeu uma coisa que a gente nem pensou que ele ia responder. E é um negócio que, né, que vão falar o quê? Não vai falar nada, né? Então, se o tributo se a moeda, que era o denário, o nome do dinheiro lá na época, né? Como aqui no nosso é o real, né? Estados Unidos é o dólar, assim por diante. Na Europa é o euro, tal, né? Lá a moeda, o dinheiro, né? Chamava denário. Então, dá o denário aqui, né? A moedinha estava lá escrito do César. Dai a César o que é de César. Ou seja, gente, nós estamos no mundo aqui, nós não somos do mundo. Se tem a regra, não é para a gente cumprir a lei? É. A lei não manda pagar o tributo? Não pagar o tributo. Não pagar o tributo. Mas o tributo está muito. Então, vamos, dentro da lei, trabalhar para ficar mais razoável. Mas não vamos infringir a lei, sair na violência, né? Na truculência, né? Criando guerra civil, com morticínios. Não, Jesus nunca abonou essas condutas violentas, jamais. Então ele falou, dai a César o que é de César. Jesus falou, o filho do homem, não tem nem onde apoiar a cabeça na hora de dormir. Jesus não preocupava com as coisas do mundo, porque ele não é do mundo, ele falou, eu sou do mundo, mas não sou do mundo. Não é proibido a pessoa trabalhar e ter um conforto em sua casa, né? Para poder abrigar do frio, né? Certo calor. Ou a pessoa trabalhou a vida inteira, tem na sua aposentadoria, para poder ter uma vida, uma condição mínima, sem depender também, né? De um parente, né? A pessoa não aposentou, está velhinho, não arruma mais emprego, às vezes não consegue também, aí fica dependente, né? É de filho, ó, gente, coisa que depender de filho, casos de pais velhinhos, dependente de filho, pega uma nora que às vezes também não é muito lá, né? Põe esse velhinho lá nos fundos lá, naquela edícula que tem lá no canto, lá junto com aqueles depósitos lá, tira as coisas do depósito, põe os velhinhos lá. Olha, vamos fugir disso, hein? Para se a gente conseguir a nossa aposentadoria para ter pelo menos o mínimo, o básico. Então, quando a gente que vive a doutrina espírita e entende que a nossa vida não é aqui, a nossa vida verdadeira não é aqui. Aqui é um local onde nós vivemos apenas experiências. Para quê? Para o nosso progresso intelectual e o nosso progresso moral. Então, o objetivo tem um propósito de a gente estar reencarnado. E o nosso propósito de estar reencarnado não é a nossa vivência aqui. Não é a gente se iludir de conquistar riquezas aqui, que isso é ilusão. O único objetivo de a gente estar reencarnado desse mundo material, mundo carnal, é a conquista do progresso intelectual e moral. Gente, só isso. A nossa vida não é aqui, não. Nós somos espírito. Nossa vida é lá. No mundo espiritual. Não vamos iludir com isso. Agora, não é proibido você ter um conforto enquanto estiver aqui. Vamos ficar também penando, sem necessidade. Né? Não precisa. Agora,
Jesus falou assim, dai a César o que é de César. Então, paga o tributo. Paga o tributo. Não tem IPTU para você pagar? Você tem sua casinha lá, você comprou sua casinha? E tem IPTU, todo mundo tem que pagar IPTU. Vou pagar, pega o seu carnezinho, paga lá. Se é uma casa que é até de 250 metros quadrados em São Paulo, não paga IPTU também, está isento. Mas não importa, gente, pega o carnezinho, não dá para pagar disso, paga prazo, paga. Né? Paga seu IPTUzinho lá, tá tudo certo. Você tem seu carrinho? Paga o IPVA. Olha, em São Paulo, no Brasil inteiro, né? Carro que tem mais de 20 anos não paga IPVA mais. Vamos pegar um carrinho velho, né? Não paga IPVA. Mas se tiver que pagar, vamos pagar. Jesus falou, daí a César o que é de César. Não vamos arrumar confusão nem nada. Agora, ele complementou. Dai a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus, gente? É o nosso coração, né? Gente, dar a Deus o que é de Deus é a gente fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é viver conforme as suas leis, e não burlando as suas leis, e não contrariando as suas leis. E a lei que nós estamos vendo aqui é a lei do progresso. Então, dar a lei o que é de Deus é a gente viver conforme a lei do progresso. E as demais leis, mas nós estamos falando da lei do progresso. É não infringir, é não burlar, é não dar um jeitinho para contornar. Vamos viver conforme a lei do progresso. Em cada encarnação vamos procurar fazer o melhor, para a gente procurar ter o nosso crescimento intelectual, mas, sobretudo, buscar o crescimento moral, porque nós estamos num tempo agora que exige de nós o progresso moral. E o progresso intelectual nós já conquistamos bastante já. O mundo já avançou bastante no progresso intelectual. Gente, o progresso intelectual que o mundo obteve nesses últimos 50 anos, né, 300 anos, mas vamos falar dos últimos 50. Gente, uma coisa descomunal, que nunca teve na história humana conhecida. Para trás teve, mas não estão falando isso. Nos últimos 50 anos, o progresso intelectual, conquista de confortos, mas uma coisa assim, né? E o moral? O moral está para trás ainda. Nós temos que trabalhar nisso. Porque agora, gente, entrando no mundo de regeneração, o que vai acontecer? Nós vamos sair da expiação. O que vai ter no mundo de regeneração? Provas. Provas. E pensa que a prova é fácil? Gente, a prova não é fácil também não, hein? Para isso, a gente precisa ter um desenvolvimento moral e trabalhar, sobretudo, trabalhar isso nas nossas, porque vão surgir provas para desenvolver o nosso caráter, né? Os valores morais. É por isso que o grupo de espíritos que ainda vivem no estado da violência vão ser retirados do mundo. Por quê? Porque daí vai gerar expiação. E no mundo de regeneração não tem essa expiação. Então é preciso ficar, né, de olho, né, ficar atento para a gente não resvalar no erro, no equívoco e a gente acabar tendo que repetir de ano. Não repetir de ano, não, que nós já repetimos muito. Agora a gente deve passar de ano. Nem que for de segunda época, né? Que eu acho que é o nosso caso aqui. Bom, gente, então a gente finalizou aqui o nosso estudo, né, dessa aula aqui, de hoje, da Lei do Progresso. Na semana que vem, a gente vai estudar uma lei, uma lei muito legal, Lei da Igualdade. Lei de igualdade já é um passo à frente, lei de igualdade, né? Lei de igualdade. Dentro da lei de igualdade tem um monte de subtemas que nós vamos ver, nem vou ler tudo agora, porque é uma igualdade não, mas é bastante coisa. Se Deus quiser, vai dar tempo. E na parte B, nós vamos ver servir a Deus e a mamão. Tema delicioso também. Servir a Deus e a mamão. Mamão é o dinheiro, né, gente? Que é a ilusão do dinheiro, né? Da vida, da materialidade, da gente pensar que tudo é a matéria, e não é, né? Então, esse é o assunto aqui, servir a Deus e a mamão. E o tema da parte A é a lei de igualdade. Lei de igualdade, que é a lei que, seguindo essa lei, nós vamos estar conforme a lei maior, que é a lei do amor, e nós vamos estar em plenas condições de estar vivendo num mundo de regeneração. É isso, gente.
Por enquanto, obrigado aí por acompanhar conosco aqui, né, esse estudo de hoje, não é? Um pouquinho de água aqui. Nós vamos, então, finalizando esse estudo de hoje, e na semana que vem a gente continua, tá bem? Muita gratidão a todos, muitas bênçãos, que tenhamos todos uma semana de muita paz, de muita gratidão, de muita luz, que amanhã possamos todos em paz também, né? Respeitando sempre o nosso irmão, o nosso semelhante, e, né, ficar feliz com o bicentenário da independência do Brasil, que nós que somos espíritas, que não estamos falando de política, vamos deixar a política com eles para lá, vamos ficar com a espiritualidade, e que nós sabemos que é importante, porque o Brasil é a pátria do Evangelho, o coração do mundo, né? Que é uma data importante. Vou falar para vocês. Fazer a prece, então, a Ave Maria, tá bem? Fechar os nossos olhos, levando o pensamento a Deus e a Jesus. Oremos. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos pequeninos, e ainda de passos vacilantes, agora e até a hora do nosso desenlace. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja. Podemos abrir os nossos olhos, muita paz e muita luz. Uma semana abençoada, que todos possam receber as bênçãos de nossa Mãe Maria, que os nossos lares possam ser cobertos pelo manto de nossa Mãe Maria, que recebamos então a proteção e o amparo e as bênçãos. Que assim seja. Boa semana para todos, gente. Até a semana que vem.